conseguido nos reunir nas casas, né? Então, ano passado a gente também promoveu através da plataforma. Todas me ouvem bem? Através da plataforma, né? Então, o tema geral da nossa programação é famílias que influenciam a sociedade. E o tema de hoje, o tema dessa semana é famílias que influenciam a sociedade, adoram ao único Deus. Nós começamos a trabalhar no domingo pela manhã, né? E já foi falado em escola dominical, reunião de evangelização à noite, e hoje, pela União Feminina, amanhã teremos estudo bíblico e sexta-feira também teremos a programação via Zoom. Gostaria de agradecer a presença de todas as irmãs que estão conosco, né? Se sintam à vontade, sintam-se felizes ao nosso meio, e nós gostamos muito de receber visitas, né? Vou compartilhar com as irmãs o Salmo 127. Como nós estamos falando de família, Salmo 127, ele todo, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que teme a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Agora eu queria pedir à irmã Clarinha que ela possa estar intercedendo pela nossa reunião e também pelas famílias, né? Por todas as famílias aqui representadas das nossas igrejas, né? Da nossa congregação, não só a nossa, mas de todas que estão aqui representadas, e por aqueles filhos, né? Filhos, pais que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que possa estar fazendo um encontro com Ele enquanto há tempo. Vamos orar, então, irmãs. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te damos graças por mais um dia na sua presença, Senhor. Te damos graças porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Te damos graças por mais uma reunião da União Feminina, Pai, em especial o mês do lar, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui falando de famílias. Esse projeto tão especial, criado pelo Senhor, chamado pelo seu nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que edifica a casa, Senhor. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que constitui a família, Senhor. Que o Senhor possa estar hoje abençoando a cada família aqui representada, Senhor. Conhece as necessidades de cada uma, Pai. Necessidades espirituais, emocionais, físicas, financeiras, que o Senhor possa estar tomando cada família em suas mãos, Pai, atuando, curando, Pai. O Senhor também possa estar trazendo aqueles que estão distantes, Senhor, que não te conhecem, Senhor, os filhos que não conhecem a Ti, os pais, os avós, que eles possam se render a Ti, Senhor, que eles possam ser salvos, Pai, para que todas as famílias aqui possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Pai. Continue abençoando essa reunião, Senhor. Abençoando a nossa irmã Ângela, mensageira também, Senhor. Que o Senhor possa estar falando através dela, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 A nossa divisa, né, do mês do lar se encontra lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for concreto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.
Filipenses 4, 8. Agora eu vou pedir, né, a Fran, está com a oportunidade para o louvor tema. Boa noite, irmãs. Boa noite. O louvor, né, que a gente tem cantado, que eu tenho cantado, né? Algumas irmãs aí já ouviram, né? Será cantada em todo mês, né? De maio. Família que influencia o mundo. Eu senti vontade de compartilhar também esse mesmo verso que a Elisângela acabou de ler, né? Eu vou ler novamente, Filipenses 4, verso 8 e 9, que é onde é baseado o cântico, né? O nosso cântico tema. Filipenses 4, 8 e 9. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O que me chamou a atenção, né, é a primeira parte do verso 8. A minha Bíblia é uma versão da linguagem de hoje, né, que é chamada encham a mente com tudo que é bom. E o verso 9 começa com ponham em prática. A gente, às vezes, no nosso dia a dia, né, eu falo primeiramente por mim, a gente tem deixado muito a desejar isso, né? Nós temos conhecimento das coisas, daquilo que aprendemos na igreja, que aprendemos com nossos pais, que aprendemos através da Bíblia, né? Que nós temos a Bíblia hoje, que aqui Paulo, né, está lembrando aos filipenses para lembrarem tudo que ele tinha ensinado. Talvez eles nem tinham nenhum tipo de escritura lá, né? Mas eles tiveram a Paulo para aprender alguma coisa. Hoje nós temos várias fontes de aprendizado. Mas além da gente aprender, né, de gravar tudo isso, a gente precisa colocar em prática. E nós, como família, nós temos muita responsabilidade nisso, né? Às vezes, né, com um vizinho que está aqui do nosso lado no dia a dia, nós deixamos de, às vezes, numa conversa, de colocar um posicionamento, deixar claro, né, nós como cristãos, na escola, no ensinamento dos nossos filhos, né, que isso reflete muito. Me lembro uma vez, um senhor, lá no local onde eu cresci, em Minas, ele disse uma vez assim: Nossa, como eu gostaria que meus filhos fossem como os filhos do Gersino, né, meu pai. E meu pai era muito orgulhoso disso, de saber, né, que ele cumpriu o dever de nos ensinar bem, e sabia que isso estava transparecendo para as pessoas, né? Não era só dentro de casa, não era só de palavras, né? As nossas ações, né? Não só os filhos, a família toda, né? Era reconhecida, né? Como cristãos e como pessoas de bem, né? Que possamos lembrar aqui dessa parte. Eu quero frisar o verso 9, né? Ponham em prática tudo que receberam e aprenderam, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E é isso, irmãs, que essa palavra possa falar um pouquinho no coração de todas. Hoje eu vou cantar a capela, né? Estou sozinha. O Rodrigo foi colocar a Helena para dormir. Mas vamos lá. Tudo que é amável
puro e agradável ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai e Criador. Tudo que é amável, puro e agradável ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai e Criador. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo amor. Tudo que é amável, puro e agradável, cumpre os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Amém. Amém. Família, família é uma bênção e realmente é a bênção do Senhor. E o Senhor escolheu cada família para um de nós, né? Ele tem um propósito para nós em cada família. Nós temos que fazer a diferença na nossa família. Se estamos nela, o Senhor sabe o porquê, né? Fran, você pode ir preparando aí o vídeo para passar, por favor? Ok. Não terá outros deuses além de mim. O filho, desde cedo, demonstrou pendores para a música. Na televisão, gostava de acompanhar os shows das bandas diversas, principalmente se fossem metaleiros. Vivia imitando os caras de heavy metal, o jeito de vestir, os trejeitos e expressões faciais. O pai lhe dera, quando fizera 7 anos, uma guitarra de presente. Era de verdade.
nada de brinquedo e o pequeno João tinha que montar nela para conseguir fazer algum barulho. Quando Roberto Medina inventou o Rock in Rio, ele não perdeu nenhuma edição pela televisão, acompanhando os shows de seus ídolos favoritos. Joãozinho, agora com 14 anos, ainda tocava na igreja, mas seus ídolos eram os personagens do Judas Priest, que encarnava quando não estava ensaiando gospel para tocar na igreja por exigência da mãe. Não adiantava nada o pai, cristão fervoroso, sentar para conversar com o menino. Ele já estava de cabeça virada. O pai se desesperava, tentando entender onde errara, ao permitir que o filho se identificasse tanto assim com os metaleiros, até lhe comprando uma guitarra quando bem pequeno. Lembrou-se do segundo mandamento, não adorar ídolos. Lembrou-se do que aprendera desde cedo com os seus pais, de que ídolo não era somente alguma imagem de escultura que representasse alguma pessoa ou divindade. Ídolo, como aprendera, podia ser também um ser vivo ou algum objeto inanimado. Podia tanto ser um bem precioso como uma joia ou um carro, bem como uma pessoa, como uma namorada ou um artista. E agora, sofria ao ver seu filho idolatrando de tal forma um artista da música que nem merecia, por seu comportamento e ideologia, tal devoção. Seu Aragildo coçava os já poucos cabelos de sua cabeça grande e sofria no coração a dor de ver o filho afastar-se de forma grosseira do que tanto cria. Sua fé não estava abalada, mas sua esperança na conversão verdadeira do seu filho, sim. Se pudesse voltar no tempo, com certeza teria orado mais e vigiado mais. Com certeza teria acompanhado mais o filho na sua trajetória pelos caminhos da música. Com certeza imporia limites à quantidade de tempo e à qualidade dos programas que seu filho escolhia para ver na TV. Infelizmente, ele não se preocupara em construir uma família que era capaz de influenciar a sociedade e não por ela ser influenciada, que assumia a sua diferença com relação aos padrões desse sistema mundo. Por conta disso, deixara uma brecha para o mundo influenciar a sua casa. Mas ele sabia da importância de famílias influenciadoras para um mundo melhor. E seu Aragildo pensava nas outras famílias que não precisariam necessariamente passar pelo que ele estava passando se tivessem um comportamento diferenciado. E agora, tentando ajudar outros e focando sua vida na importância das escolhas certas e da ética em família, redescobria a cada dia que podia salvar, sim, seu filho dessa influência nociva e sua família poder se tornar uma bênção para outras. Aos poucos, ia redescobrindo a esperança e a alegria do serviço cristão, e Deus renovava o seu coração a cada manhã. Tinha agora uma razão para viver. Obrigada, Fran. Agora nós vamos passar por aquela, não que seja menos, né? Mas as outras coisas não são importantes, são sim, mas nós vamos passar para a mensagem agora. Mas antes de eu passar a mensagem para a Ângela, né?
eu fiquei muito grata, né? A Ângela agora aí falou, né, que não faria o que eu faço, né? Ela não conseguiria fazer na internet. Mas semana passada eu liguei para ela, passei um áudio para ela, né? E falei assim, Ângela, eu não estou conseguindo ninguém para o dia 4. Me ajuda aí. Aí ela falou assim, tá bom, Elisângela, mas não pode ser eu, não? Nossa, gente, que felicidade. Ela falou assim, eu preciso me reiniciar, porque a Ângela passou por uns momentos de luto, né? Difíceis. Então, que o Senhor possa, Ângela, estar te abençoando, te guardando, te protegendo, e que o que Ele colocou no seu coração sirva para o nosso coração também. Que Deus te abençoe. Olá, irmãs, boa noite com a paz do Senhor. A Elisângela falou nesse assunto e me emociona, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, não é só eu, muitas pessoas, muitas famílias enlutadas, e muitas pessoas sozinhas, porque perdeu a família toda devido ao Covid, né? E tem muito luto, muita tristeza, muita dor. Ligando a televisão, a gente também sente a dor das pessoas, não é? Porque a palavra de Deus nos ensina a se alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. Então, para mim, é uma satisfação poder, por mim mesma, voltar a trabalhar na obra, não é? Preparando uma mensagem, e eu senti o Senhor comigo, senti também o poder das orações das irmãs, dos irmãos por mim e pelas outras pessoas também. Me regozijo com aqueles que conseguiram vencer a enfermidade, mas me entristeço com aqueles que perderam seus entes queridos, não é? Eu perdi minha irmã, não foi Covid, foi uma infecção generalizada que ela contraiu no abdômen, e para mim foi muito, está sendo difícil ainda, mas eu estou mais inteira, né? Porque o Senhor disse que o apóstolo Paulo disse que nós ficamos angustiados, mas não destruídos. Então, a angústia envolve todas as emoções do ser humano. Mas vamos ao tema do trabalho do mês do lar, né? Que o Senhor tem proposto para nós esta noite. A proposta do trabalho é famílias que influenciam a sociedade, não é? E na palavra do Senhor, há muitas famílias, como também há pessoas, né, individualmente, que influenciaram onde estava vivendo, no seu meio ambiente, né? E o texto básico é Êxodo capítulo 20, onde o Senhor fala com Moisés no Monte Sinai. E aqui na orientação que eu recebi, né, diz, após 3 meses, primeiramente o povo estava cativo lá no Egito, foram anos de cativeiro, 400 e tantos anos, não é? Mas um dia o Senhor deu um basta nisso e separou um homem para tirar aquele povo com mão forte do cativeiro e levar para uma terra que seria a terra deles, hoje Israel, reconhecida como Estado desde 1948, né? Então o povo saiu sob a mão poderosa do Senhor, atravessou o Mar Vermelho e, após 3 meses, chegaram ao Monte Sinai, o lugar da sarça ardente. Monte Sinai, 2.275 metros de altitude acima do nível do mar. No meio da escalada existe uma plataforma de onde sai o pico
com 792 metros. Ficaram ali por aproximadamente 1 ano, aquele povo numeroso que já não se podia contar. Aquele povo numeroso ficou ali naquele local para um momento solene, para um momento onde eles iriam começar a conhecer a Deus. O Senhor só manda Moisés subir. Moisés foi ao encontro do Senhor. Que beleza, né? Que coisa maravilhosa deve ter sido esse momento. E lá, ele, de próprio punho, Deus escreveu numa tábua de pedras, né, de pedra, toda a lei do Senhor, e entregou a Moisés. E pensando nessas coisas, a gente tem que se colocar lá naquele lugar, nessa hora. A gente sempre, quando estuda a palavra de Deus, nós devemos nos reportar como se nós estivéssemos lá. Então, eu fico imaginando que emoção para muitos, né? Para aquele povo, naquele momento onde eles estavam começando a conhecer a Deus, né? E, então, o Senhor falou para Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei... capítulo 20, dos versos de 1 a 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que coisa tremenda ouvir essas palavras. Eu tive o meu primeiro contato com os 10 mandamentos, eu estava passando da infância para a adolescência. E quando eu escutava, a minha mãe me colocou no catecismo, não é? Católica que era, me colocou no catecismo. E naquela época, no catecismo, a gente estudava os 10 mandamentos. Então, eu na minha tenra idade, eu já sentia a responsabilidade dos mandamentos. Não, claro que não entendia na íntegra, mas isso me levou a conhecer, a aprender o temor do Senhor. Isso a minha mãe me ensinou. Temer a Deus, respeitar, reverenciar, amar a Deus, não é? Então, meu primeiro contato que eu me lembro com a palavra de Deus foram os 10 mandamentos. E eles sempre falaram muito alto, me acompanhou, né, no meu crescimento. E aos 17 para 18 anos, eu eu fui evangelizada pela minha prima, recebi o Senhor Jesus como meu Salvador e estou trilhando nesse caminho até agora, graças a Deus, né? Então, eu me sinto uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, por causa desse privilégio que o Senhor me concedeu, não é? Em Mateus, no capítulo 22, no verso 36 até o 40, alguém perguntou para o Senhor Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que coisa tremenda, assim, amadas. Deus deu os mandamentos a Moisés naquela época, naqueles tempos, e o Senhor completou, né? O Senhor completou. Amarás, ele não começou falando, não terás outros deuses diante de mim. Não, o Senhor Jesus completou, né?
respondendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Queridas irmãs, isso nós temos que buscar ao longo da nossa vida inteira. É amar a Deus de espírito, alma e corpo, né? A criatura amando o seu Criador. Isso é maravilhoso, não podemos fugir disso, né? E é isso que nós temos que fazer, é essa influência que nós temos que levar para essa sociedade, para a nossa sociedade, que cada vez mais estão se distanciando de Deus, cada vez mais anulando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. As leis mudam, né? Não, o que era antes não era permitido, era proibido porque estava baseado na palavra de Deus, agora já está liberado. Então, é uma tristeza muito grande no coração de Deus e no nosso também, não é? Quando, assim que eu converti, nas pregações que eu escutava eu esqueci de falar que sou membro da Casa de Oração em Turiaçu, Rio de Janeiro, um bairro próximo a Madureira, não é? Então, naquela época que eu me converti, eu escutei um irmão pregando que são os 10 mandamentos e mais um, é o amor, né? Porque os 10 mandamentos começam: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, mas Jesus completou com o amor. Então, são 11 mandamentos. Eu achei isso muito interessante, né? Nessa época recém-convertida, ouvir uma coisa como essa. Irmãs, o amor é a base de tudo. Aquele jovem rico conhecia os 10 mandamentos de trás para frente, de frente para trás, mas não tinha amor a Deus, porque escolheu, saiu triste porque ele tinha muita riqueza e não quis vender tudo e seguir a Jesus conforme Jesus fez o convite para ele. O amor é a base de tudo, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4, verso 19, né? Então, o mover de Deus e o amor de Deus nos constrange. Quando você percebe que é amor de Deus, né, sobre você, isso nos move, né? Nos constrange, nos move, nos impele a amar também, retribuir o amor com amor, né? É o amor que deve reger e governar todo o nosso ser, as nossas ações e pensamentos. E amadas, os mandamentos do Senhor não são algo mecânico que foram lançados sobre nós, soando como se fosse uma ameaça. Há muito amor envolvido ao ter sido escrito pelas mãos do próprio Deus, né? Um momento de muito amor de Deus por cada criatura que estava ali presente, e esse amor nos alcança a humanidade inteira, os que estão vivos e aqueles que ainda hão de nascer. É muito amor de Deus por nós, né? Os educadores dizem que a criança tem que ser educada para ser bem orientada, né? Para que não se desvie e não fique uma criança sem referencial. A família é a primeira que rege isso na criança, não é? Ela tem lá o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus avós, então ela já está protegida por essa bênção e ela tem que ser direcionada, mais tarde ela vai para a escola secular, né? E se já tiver assim conhecimento da palavra do Senhor, vão à igreja, e assim a formação da pessoa, não é? Então, é muito amor, é o amor de Deus nos orientando. Aquele povo estava sem orientação nenhuma, conforme o povo está hoje. Muitos, né? Muitos desorientados, com as famílias desestruturadas, colocando filhos no mundo sem ter um lar formado, um lar firmado para dar tudo que a criança precisa, e as coisas do Senhor completamente esquecidas por muita gente. Então,
esses mandamentos é um ato de amor do Senhor para conosco, não é? O Salmo 19, né, a partir do verso 7, Salmo 19, a partir do verso 7, para aquelas que querem acompanhar a leitura na palavra de Deus, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, ou os conselhos do Senhor, né? O testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ora, a lei do Senhor é para causar esse efeito aqui escrito nos Salmos, né? É para causar isso em cada pessoa que lê. Não, então eu tenho uma direção. Então eu estou aprendendo do Criador como eu devo me comportar, porque os 4 primeiros contêm os nossos deveres para com Deus. E os demais são os nossos deveres para com o nosso próximo. Não é? Então, a lei do Senhor, sim, ela é perfeita e restaura a alma, recupera, não é? Resgata, né? A nossa alma, a nossa vida. Os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. A pessoa que anda no caminho do Senhor, que é ensinada no caminho do Senhor, ela é mais alegre, porque ela sabe muito bem qual é a direção, o que agrada a Deus e o que não agrada. E isso nós devemos passar para os nossos filhos, e a igreja faz esse papel o tempo inteiro, através dos estudos em escola dominical, a classe de crianças, de jovens, e as pregações, as reuniões de oração e estudo bíblico, a igreja está ali para fazer esse papel, não é? Ensinando a palavra. Em Deuteronômio, que é o 5º livro escrito por Moisés, Deuteronômio significa repetição das leis. Foi escrito por Moisés quando ele já tinha lá seus 120 anos. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, Moisés torna a instruir o povo, a nova geração, porque aquela geração passada morreu, né? Morreu todo mundo, porque eles pecaram, construíram um bezerro de ouro, né? E adoraram, e aí toda aquela geração morreu, ficando somente vivos Josué e Calebe. Então, aquela nova geração precisava novamente ouvir, e aí surgiu o livro de Deuteronômio, né? Então, Moisés torna a instruir o povo, a nova geração, acerca dos mandamentos do Senhor, falando, eu não vou ler os mandamentos novamente, mas no verso 2, qual o efeito que causaria se você cumprir a lei do Senhor, né? Para que teus dias sejam prolongados. O verso 3, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra. O verso 4, que eu achei bem próximo ao tema, ligado ao tema, né? Famílias que influenciam a sociedade e adoram somente o único Deus. O verso 4 diz, Moisés falando com o povo, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele é soberano. Ele é o Deus, criador de todas as coisas. O verso 5, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? O coração é que guarda os sentimentos, não é? Então, a gente está aprendendo, a gente aprendeu, estamos aprendendo, e muitos ainda hão de aprender, né? As palavras do Senhor é para ser no coração, ela não é para ser lida feito um jornal, uma revista que você descarta. O verso 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, né? É respirar mesmo, né? A palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, né? Os mandamentos
Os mandamentos do Senhor é a pura manifestação do amor de Deus por nós. Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Então ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. O Senhor requer de nós exclusividade e amor, porque sem amor, 1 Coríntios capítulo 13 descreve, né? Sem amor, nada do que a gente faz tem valor, não é? Porque não tem amor, para Deus não tem valor. Então nós precisamos amar ao Senhor. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. João 14, verso 23. Eu vou repetir. Jesus disse: aquele que me ama, guarda, que é a mesma coisa que dizer pratica, que é a mesma coisa que dizer obedece aos meus mandamentos. Também tem esse porém. Às vezes nós falamos, eu amo ao Senhor, cantamos hinos de amor ao Senhor, não é? Mas nós precisamos guardar, praticar e obedecer na íntegra. Será que conseguimos a nossa carne, né? Totalmente, plenamente? Não, a gente vai subindo, vai crescendo cada dia. É todo dia, em contato com a palavra de Deus, né, no culto doméstico, naqueles livros que a gente lê, que nos auxilia a entender a Bíblia, não é? É todo dia você vai chegando mais próximo da perfeição. O apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para esse alvo, não é? Então, o nosso alvo deve ser alcançar, né? Porque a nossa carne, realmente, ela vai gritar, porque Jesus falou, não é? O Espírito, na verdade, o Espírito está pronto, mas a nossa carne, né? A nossa não, que a dele não era. A carne é fraca, né? Então, nós somos fracos, mas o Senhor nos aperfeiçoa na nossa fraqueza e é na nossa fraqueza que Ele dá força para vencermos as nossas dificuldades, né? Mortificar a nossa carne. Deus é o nosso Criador, Ele soprou em nós o fôlego da vida e nós nos tornamos almas viventes, né? E em Atos, capítulo 17, verso 25b, lá no finalzinho, né? Diz que Ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. Então, olha, verso 28 disse, por Ele nós vivemos e nos movemos e existimos. Nós somos dele, criaturas dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tem um lugar no nosso ser, que a gente costuma dizer que é o coração, tem um lugar que é só de Deus. E se ele estiver vazio, sendo preenchido com outras coisas, nós não vamos bem, não vão nos satisfazer. Cuidado com os ídolos, né? Esse vídeo que mostrou, quando o pai abriu os olhos, o filho já tinha o seu ídolo secular e se envolveu com as músicas e respirava aquilo, só queria saber daquilo. Então, nós somos do Senhor. Por quê? Porque esse espaço que é de Deus foi preenchido com outras coisas que não valem a pena, né? O Senhor requer o primeiro lugar em nossas vidas. E depois, na nossa vida secular, se quisermos estudar música, podemos. Se quisermos dedicarmos ao ministério do louvor, podemos e devemos, né? Quem tem o seu dom, não esconde o seu talento, não enterra o seu talento, porque o Senhor vai cobrar nos finalmente. Eu gostaria muito de poder ter a voz boa para cantar, gosto dos hinos, né? Porque é uma expressão de amor e conhecimento da palavra de Deus que a gente adquire cantando os hinos. Esse que a irmã Franciane cantou, né? Que agora é a música-chave, né? Firmada, baseada em Filipenses 4, verso 8. Que maravilhoso poder cantar
né, entoar hinos de louvor, né? E a maior expressão de amor, do amor de Deus por nós, está registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Coisa que o mundo, as pessoas, porque todos nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Nós precisamos entender que o nome precisa ser ocupado. E por quem? Por Jesus, porque o Senhor entregou Ele amou o mundo e deu o Senhor Jesus Cristo para passar tudo aquilo que ele passou de sofrimento, dor, angústia, né? Mas ele ressuscitou, e assim ele pode, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 1, viver é Cristo. Ele afirmou isso. Para mim, o viver é Cristo. E nós, irmãs, como vivemos a nossa vida, olhando, meditando, andando e pensando e meditando essas virtudes do Senhor, né? Tudo que é puro, tudo que é honesto, estamos indo com honestidade, com pureza, essa deve ser a minha afirmativa. Para mim, o viver é Cristo, no trabalho, nos afazeres da casa, entre os Eu acho que a internet da Ângela caiu. Ângela, mas sua internet está falhando. E agora, como é que vamos fazer? Será que tem que cortar meu vídeo? Não sei te dizer, Ângela. Continua. Qualquer coisa, fala. Me fala, pode me interromper, não é? E uma sociedade que precisa muito de ouvir, né, do testemunho, porque nós somos a luz deste mundo. Ângela. Testemunho. E, de novo... Seus dados móveis estão desligados? Desliga seus dados móveis do celular. Eu não sei fazer isso, amada. Fazer. Se por exemplo, eu peço ao rádio, eu tenho que fazer o quê com os dados móveis? Desligar ele. Ah, tá. Deixa eu ver se o Rafael pode fazer isso. Deixa só. Abre aqui, por favor. Foi. Obrigada, Rafael. Ele está dizendo que foi. E agora, Elisângela? Vou voltar para o meu lugar. Tá bom, isso. Então, vamos continuar, né? Viu? Você sabe bem, viu? Sabia que eram os dados móveis, eu nem sabia disso. Continuando, minhas irmãs, né?
Para mim, o viver é Cristo. Devemos viver desta forma, o máximo que nós pudermos, não é? Porque a nossa vida secular, temos que reconhecer, é muito corrida. Estão me ouvindo, irmãs? A nossa vida é muito corrida. Se vai para o médico, se perde a manhã inteira ou a tarde toda. Chega em casa, é um problema ou outro que você tem que resolver, tem que assistir os filhos, tem que assistir o marido, tem que levar alguém ao médico, ou você mesma tem que ir. Então, eu sei. E quem trabalha e estuda, então aí fica mais... Mas vamos pensar que, em todos os momentos, nós vamos nos esforçar para que o nosso viver seja Cristo, em primeiro lugar. Quer estudando, trabalhando, lavando roupa, recebendo uma visita, enfim. No início, né, eu disse aqui que várias famílias influenciaram, não é, a sociedade com seu testemunho, né? E eu gostaria de citar rapidamente, não quero passar muito por causa das irmãs que vão para outro, mas sinto-se em liberdade de sair, né, para outro evento. Eu separei a vida, eu separei um servo do Senhor, que serve de exemplo, que se encaixa aqui em Filipenses 4:8, é José do Egito, o 11º filho de Jacó, né? José era um jovem, no capítulo 39, quando começa a falar, não, no capítulo 39 não, quando começa a palavra do Senhor a falar sobre José, já diz que ele tinha 17 anos de idade. Então, ele aparece na palavra do Senhor já com, né, na narrativa bíblica, com 17 anos de idade, né? Então, ele era... Eu me perdi aqui. Ele era bem jovem. E seus pais, Jacó e Raquel, cumpriram o que dizia a lei do Senhor, né, em Deuteronômio, não é? Ensinar, inculcando a palavra de Deus, assentado na sua mesa, ao deitar, ao levantar, ou andando pelo caminho. E também tem aquele versículo lá de Provérbios, que na época, não sei se Jacó sabia disso, né? E ensina a criança no caminho onde deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele, né? José tinha esse perfil de uma pessoa íntegra, verdadeira, honesta, e com bons sentimentos e virtuosa, uma pessoa virtuosa. Mas um dia José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi levado para o Egito. E eu vou destacar, a história de José é muito linda, quem não conhece, está lá em Gênesis, mais ou menos, não posso precisar direito, mas eu acho que lá para o capítulo 32, começa a aparecer a história de José, né? Mais ou menos no capítulo 32. Eu não quero perder meu tempo agora, né? Porque não quero cansar mais as irmãs ainda, né? Então, eu vou destacar alguns momentos da vida de José. Quem puder, quem quiser, pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 39. Ele foi vendido como escravo, ele sofreu uma maldade muito grande por parte dos irmãos dele, cruel. Ele ficou sozinho, e um homem livre que era, uma pessoa livre, passou a ser escrava. Não deve ter sido não deve ter tido uma vida muito fácil, porque tudo que a gente conhece sobre a escravidão é muito cruel, né? Então, eu vou ler os 6 primeiros versos do capítulo 39, mas não vou ler muita coisa, não. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José. Isso já me chamou a atenção. O Senhor é contigo, irmã. O Senhor é contigo, minha querida, é comigo também. Nos orienta, nos protege,
protege, nos auxilia, nos renova as forças, nos dá tudo que nós precisamos para caminhar bem. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero. José é um tipo de pessoa que tudo que ele fazia, tudo que ia para as mãos dele fazer, ele fazia com amor. Eu acho que ele era um perfeccionista, porque tudo era perfeito. Nós vamos ver isso no texto. E viu o seu senhor, né, Potifar, viu que Deus é com ele. Isso também foi uma revelação divina, porque Potifar, sendo egípcio, né, adorava aos deuses lá do Egito. Mas ele deve ter ouvido falar que o povo... Não, esquece. Desculpe, irmãs. Já ia falar uma outra coisa que aconteceu depois. E viu o Senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo que ele empreendia. Assim, José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Potifar viu que ele tinha essas qualidades e se afeiçoou a ele e entregou, e colocou José como administrador da sua casa. Cuidava da casa, cuidava dos seus servos. Potifar, como general da guarda, estava sempre saindo, né? Trabalhando. Ele podia sair, deixou tudo nas mãos de José. E desde que Potifar o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Olha a influência. Olha, José influenciando na vida daquele homem egípcio, né? E ele percebeu. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então, Potifar se sentiu felizardo, porque ele encontrou uma pessoa que podia cuidar muito bem das suas coisas, da sua casa, dos seus negócios, né? Em casa e no campo, diz aqui. E José era assim, era uma pessoa que tudo que fez floresceu, deu fruto, fruto bom, influenciando na vida daqueles, primeiramente de Potifar, não é? E pelo seu caráter, né? Um caráter cristão que ele tinha. Mas aconteceu uma outra injustiça com José. Continuando aqui no próprio verso 6, o finalzinho fala, ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Mas ele recusou, disse à mulher, eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. E aí, mais embaixo, no verso 9, ele disse, como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Então, a integridade de José estava acima de tudo. Mas, entretanto, ela, no verso 10, ela, que a palavra de Deus não diz o nome dela, né? A mulher de Potifar, molestava José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas, verso 11, sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Ela ficou, daqui para frente, ela ficou muito zangada, ficou irada, se sentiu desprezada por um escravo, porque ele era isso que ele era, né? Ele era um escravo, e mentiu. Quando Potifar chegou, contou a versão que ela quis. Né? Deixa eu ver aqui.
contou a coisa como se fosse ele que tivesse insistido para que ela se deitasse com ele, né? Então, no verso 19, tendo seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, desta maneira me fez seu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Uma injustiça, outra injustiça cometida, né, contra ele, e ele era inocente. Foi lançado na prisão inocentemente. Mas olha o que diz o verso 21. O Senhor, porém, era com José. Aqui de novo, o Senhor estava com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Veja só, mais uma pessoa que José conquistou pelo seu caráter, por ser quem ele era, uma pessoa amável, justa, sincera. Eu, assim, uma vez eu vi um filme sobre José, e quando chegou nessa parte no filme, José fez com que todos os prisioneiros tomassem banho, cortou o cabelo, aparava a barba, limparam o local. Eu creio que se existisse livros naquela época, José teria montado uma mini biblioteca lá e ia fazer todo mundo ler os livros, né? Porque através da leitura você se enriquece, né? E se tivesse a palavra de Deus escrita, eu acho que ele também iria fazer isso, né? Então, tudo que José fazia prosperava. E as pessoas, os egípcios, né, sentiam que Deus era com ele. E uma coisa curiosa, né, uma coisa importante até. E no nosso ambiente, também é de trabalho, por onde você anda, a sua maneira de viver, o seu comportamento, as pessoas notam, mas a Ângela é diferente, mas a irmã Benedita é diferente, mas outras irmãs, cada uma de vocês, com certeza deve fazer a diferença, aonde vocês estiverem, seja na feira, fazendo as suas compras, no mercado, no modo de tratar os comunistas, né? Aquelas pessoas que ficam na caixa registradora, aquilo, né? Gentileza, a maneira de tratar, a maneira que eu errei a pagar, completar o que faltava. Então, é a nossa maneira de viver, é o nosso modo de conversar, de tratar as pessoas que vai influenciar. E culminando com o ID de Jesus, né? Evangelizando as pessoas, né? Mostrando a palavra de Deus para elas, né? Então, mais uma vez, né? E aí aconteceu um outro momento, foi enquanto agradável, de úmido, frio, né? Recebeu 2 servos do rei. O faraó se aborreceu com eles e os jogou na carceragem. E eles tiveram um determinado sonho. E quando José, lá no verso 6 do capítulo 40, quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que está o vosso semblante tão triste hoje? E eles responderam, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me, né? Contai-me o sonho, peço-vos.
e cada um contou o seu sonho. E aí José decifrou do copeiro, os dois que foram presos, um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro Mor e o copeiro Mor, né, que desagradaram o faraó. Primeiro, o copeiro contou e José decifrou o sonho pelo poder de Deus, né? Ele tinha esse dom, né? Esta é a interpretação, verso 12 do capítulo 40. Verso 13. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas José faz um pedido para ele. José, sabendo que isso ia acontecer, porque o Senhor revelou, disse: mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tire-me desta casa, porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem nessa masmorra. E aconteceu que 3 dias depois, ele teve o seu cargo restituído, só que o copeiro, verso 23, o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E o outro funcionário, o outro não era funcionário simples, né? Era um oficial do faraó, o padeiro, este foi enforcado, né? Bem, no capítulo 41, diz assim: passados 2 anos, Faraó sonhou que estava junto ao rio Nilo. Bem, se passaram 2 anos, aquele corpo se esqueceu de mencionar José, falar com José, sobre José com ele, né, com o Faraó, interceder por José, ele esqueceu. Mas passou 2 anos e aí veio o sonho de Faraó. Veio o sonho de Faraó, né, que nós não vamos ler, mas aí aquele copeiro lembrou, finalmente lembrou, não é no nosso tempo, né? Quando José falou com ele, não era ainda o tempo de Deus para José se libertar, porque o Senhor tinha algo muito maior para ele, uma posição muito maior. E copeiro, né, que eu me perdi aqui, um minutinho só. Então, o copeiro se lembrou de José e se dirigiu a Faraó, contando que ele teve um sonho, que estava lá no cárcere, e ele teve um sonho, e que havia um jovem hebreu, né, que interpretou o sonho e aconteceu exatamente o que ele tinha dito. Então, no verso 14, agora nós vamos ler, 14 do capítulo 41. Então, mandou o Faraó chamar e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se abeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho e não há quem interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é que dá uma resposta. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então, aí já começou o encontro de José com Faraó, e Faraó já percebeu, né? Porque quem não gosta de escutar uma palavra dessa, né? No momento de tribulação, de você não saber o que fazer, alguém vem e diz: Deus te dará uma resposta de paz. Foi isso que José falou para Faraó, e caiu bem no coração de Faraó. Então Faraó contou o sonho, e acrescentou, né? Acrescentou lá no verso 24, na parte final: ora, contei isso aos magos, mas não houve quem me interpretasse. Ninguém soube interpretar. Ele mandou chamar magos de tudo quanto era lugar, pessoas sábios, né? Magos sábios, reis, ninguém soube interpretar, né? Mas José soube, pelo poder de Deus.
né? Então disse José, verso 25, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E contou o sonho e deu a sentença, né? Já no verso 33, desculpe, irmãs, não deu sentença. Ele explicou, ele interpretou o sonho, disse o que ia acontecer, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e no verso 33, nós vamos ler. Portanto, isso José falando a Faraó. Proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte do produto da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem, né? Recolham tudo e reservem no celeiro de Faraó. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó. Olha, José influenciando num local importante como era o Egito, um rapaz moço ainda, mas que tinha Deus com ele, porque Deus era com ele, assim nós lemos na palavra, não é? Então, este parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos, quer dizer, acalmou todo mundo, deu paz, conforme José falou para ele no início, somente Deus dará paz no seu coração, né? Perguntou, pois, Faraó aos seus servos, poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, tudo foi feito, tudo aconteceu como Deus deu a interpretação a José, e o Faraó foi um homem abençoado, né? Por causa dessa influência que ele recebeu de um jovem hebreu que amava a Deus, que seguia os mandamentos do Senhor, que não esqueceu, embora vivendo distante da sua família, longe da sua pátria, num país estranho, sofreu, não é? Mas ele era um homem de Deus, e ele influenciou positivamente o Egito, enriqueceu com isso. Tem uma passagem aqui, se eu conseguir achar, e quando José pôde trazer a sua família, né, o momento do encontro do pai Jacó, né, pai de José, Jacó, e de Faraó, né, Faraó rogou que ele o abençoasse, e eu creio que Jacó, nessa época, fez uma oração abençoando o Faraó, e o Egito cresceu, e em tempos de paz, por causa dessa influência, né, influência de um servo de Deus. É assim que nós devemos. Quantas vezes, irmãs, nós podemos chegar num lar onde os ânimos estão alterados, não se sabe o que fazer, e Deus envia um servo de Deus, uma serva de Deus, para falar ao coração, né? Se pudéssemos falar, eu acho que cada uma de nós teríamos pelo menos uma experiência para contar, não é? É assim, é isso influenciando as pessoas, né, a prestar, a desejar ter esse mesmo Deus, né, em seu coração, né, a seguir os seus mandamentos. E começa lendo a palavra do Senhor. Eu me lembro que quando o meu primeiro contato que eu tive, que a minha prima me evangelizou, né,
foi muito rápido, porque eu fiz aniversário em outubro e meus avós paternos me deram uma Bíblia. E assim que eu comecei a ir nos cultos com a minha prima, e ouvindo a palavra, eu me converti. Eu li a palavra do Senhor, eu tinha sede da palavra de Deus, né? E o salmista diz, né? A minha alma tem sede de ti. Todos nós, todo indivíduo tem sede de Deus, só que ele não sabe. Cabe a nós influenciarmos. Como vamos fazer isso? Dar a Bíblia de presente. É uma das um dos melhores presentes. Eu gostava muito de dar, na minha mocidade, eu comprava aquela Bíblia, não tinha muitas opções. Hoje em dia, né, tem uma Bíblia mais linda que a outra, não é? Mas naquela época não tinha. Eu comprava aquela humildezinha. Todas as pessoas que eu presenteei a Bíblia, mais adiante, ao longo da minha vida, quando eu encontrava, sabe aquela Bíblia que você me deu, Ângela? Eu tenho ela até hoje. Eu li, tá? Eu leio. Eu estou lendo, eu leio ela. E a minha prima, Ângela, aquela Bíblia que você me deu, meus filhos estudaram nela, porque eles estudaram em colégio de padre e tinha que ter uma Bíblia. E ela não tinha nenhuma, só tinha aquela que eu dei. Então, estudaram nessa Bíblia aí que você me presenteou, né? Então, a gente não é para louvor nosso, é para a honra e glória do nome do Senhor, mas eu acho que Bíblia é um excelente presente, né? E aí você vai se deleitar, né? Lendo as Escrituras Sagradas, não é? Então, minhas irmãs, esta é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite, e que Deus abençoe a cada uma de nós, que possamos seguir isso que nós temos aprendido desde domingo, né? Quando começou essa jornada do mês do lar. Amém. É com você, Ângela. Amém. Muito obrigada, Ângela. Que o Senhor continue te abençoando, te capacitando, né? Antes da oração final, eu vou dar os anúncios, depois vamos recitar a divisa do mês do lar, né? Hoje vai ser esse mês vai ser diferente, não vai ser a divisa da União Feminina, vai ser a divisa da União Feminina, mas é do mês do lar, né? Então, os anúncios são: amanhã nós estaremos continuando, né, na programação do mês do lar, famílias que influenciam a sociedade, em estudo bíblico. Mas primeiro nós teremos a nossa reunião de oração a partir das 19h30 via Zoom. Um link vai ser colocado amanhã, pela manhã. E quem vai estar trazendo o estudo vai ser o irmão Jetro. Na sexta-feira, às 19h30, também nós teremos a reunião voltada para famílias que influenciam a sociedade. Se estivéssemos presencial, seria na residência de algum irmão. Domingo, presencialmente, às 8h40, Santa Ceia, e às 10h, Escola Bíblica Dominical. À noite também estaremos com mensagem. Quem vai estar trazendo a palavra para a gente será o irmão Rodolfo, de Bom Clima. Será às 18h30. Eu sei que as irmãs têm compromisso com as suas igrejas locais, mas se sexta-feira as irmãs não tiverem nenhum compromisso, serão bem-vindas. E também, se quiserem nos visitar no domingo à noite, também serão bem-vindas. A nossa divisa é: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 7, capítulo 7, versos 15 e 16. Antes de eu pedir à irmã Regina que encerre com uma oração, eu esqueci, né? A gente está tão acostumado a receber sempre as irmãs, e a Ângela já é de casa, eu esqueci de apresentar ela, né? As irmãs, me perdoem, a Ângela, ela é a esposa do Carlos, o Carlos é um dos nossos presbíteros lá na igreja, né? A Ângela tem 3 filhos, Leila, Rodrigo e Rafael. Rafael
Rafael não. Rodrigo é casado com a Fran que casou, né? Aí que cantou. Ela é avó da Helena e está na chegada do Miguel aí também. Desculpe por não ter apresentado, Ângela. E ela é membro lá da nossa igreja, né? Regina, na sua oração você inclui que devido às nossas programações ser via Zoom, né, que o Senhor possa estar visibilizando, né, a internet, né, que a gente não tenha problemas com a internet, que você possa estar lembrando da vida da Ângela e que nós estejamos sempre predispostas a aceitar com os convites, né? Aquilo que Deus tem preparado para nós, possamos exercitar os nossos dons. Oremos. Senhor, muito obrigada por estarmos reunidos em união feminina. Obrigada, Senhor, por esse tema tão impactante que é o desafio para que nós, enquanto famílias, possamos influenciar o próximo ao nosso redor, a sociedade. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelas meditações, aquilo que discorremos junto à Ângela. Nós te damos graças, Senhor, por ela ter aceito este convite e nos ter feito passear, ó Deus, pela tua palavra, no sentido de despertar-nos, ó Deus, para que nós tenhamos a consciência de que influenciamos, sim, quem está ao nosso redor. Ajuda-nos que essa influência seja para louvor e honra do teu nome. Agora, Senhor, nós te pedimos por esse mecanismo tecnológico, a nossa internet, ajuda-nos a estarmos administrando bem, a desempenharmos bem o manuseio dessa ferramenta, Senhor, que o Senhor tem nos possibilitado, seja com os enlutados, fazer com que eles possam sentir o teu consolo, Senhor. Nós te agradecemos por todo esse agendamento, essa programação, mas sabemos que tudo está debaixo da tua permissão. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo vivo, falamos contigo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todas, né? Muito obrigada. Que Deus possa nos dar uma semana, né? E assim que Ele permitir, na terça-feira estaremos novamente reunidas em união feminina e quem vai estar trazendo a palavra para a gente, se o Senhor permitir, é a irmã Elda, da Casa de Oração do bairro Brasil, lá em Ituiutaba. Agora, aquelas que quiserem se confraternizar, podem abrir seus áudios e desejar os nossos boa noite, né? Boa noite, peço oração que todas me ajudem para preparar para a próxima terça-feira. Amém. Amém, amém. Beijo a todos. Boa noite, irmã. Boa noite, Boa noite, irmãs. Boa Boa noite. noite. Boa noite, até terça ou até sexta. Até terça. Deus assim permitir. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, meu Boa bem. noite. Oi, irmã Dita. Oi, minha querida. Boa noite, irmãs. Saudades. É verdade. Boa Irmã noite. Boa noite a Boa noite, todas. Grécia. Bom Boa descanso. Boa Boa noite. noite, Deise. Bom descanso. Amém. Amém. Marise, tudo bem? Elizabeth, boa noite. Bem, e vocês? Graças a Deus. Beth, bom te ver. Acho que ela saiu. Ela estava aí. Mas uma saiu muito rápido. Ângela Marise pediu o seu telefone, eu passei para ela, mas não sei se ela já te ligou, hein? Ah, Dom, se ela ligar é no celular, né? Aí eu vou ter que atender aqui. É no Zap. Não, não foi agora, não. Não foi agora, não. Ah, não me ligou ainda não. Não liguei ainda não, ainda vou ligar, irmã. Ah, tá. Ah, falando. será um prazer. A Ainda hora vou que ligar. puder. Tá bom. Sirlei.
Tudo Tudo bom, querida? Vocês. Tá sem som, Cirlei. Se você está falando, estou te ouvindo. E a luz acesa atrapalha, né? A gente não vê, Ela não vê fica a nas minhas pessoa. costas. Aí não vê muito bem. Mas Ela às vezes também. não tem outra posição, né? Então, aqui no quarto não. Heitor, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Que bom. Uma fofurinha. Muito gorducho. Então, Hoje irmãs, nem eu vou ia ensinar. ter. Oi? Oh, desculpa, Elisângela. Não sei falar que hoje nem ia ter reunião lá em Ribeirão Preto, não? Mas ia ter o... Lá do Dr. Jairo. Do irmão do Dr. Jairo. Reunião de culto, né? Eu acho que era às 20 horas, né? Eu acho que por isso que muitas irmãs não entraram. Eu não... Eu falei, gente, não adianta, porque eu vou falar uma coisa, eu não conhecia o Dr. Jairo. Conheci nas redes sociais, né? Depois mesmo que ele já adoeceu. Eu falei, vou ficar quietinha lá em Turiaçu mesmo. Vamos ouvir a irmã. Acho que umas 3 ou 4 vezes, né, Ângela? O quê? Esqueci. O Jairo esteve conosco aqui na igreja, né? Sim, algumas vezes. Algumas vezes, eu não sei quantas. Mais ou menos isso, umas 3, acho que mais 4, acho que até muitas. Acho que foram mais 3 vezes. Eu acho que a última vez deve ter o quê? Uns 5 a 6 anos, não é isso? Acho que é mais... Não, o Lúcio e a Linéia estavam na nossa igreja e eles que receberam com o irmão Eliel, né? Pediu ao Lúcio para receber o irmão Dr. Jairo na casa dele. E ele era daí, né? Do Rio de Janeiro, né? Não, sempre foi São Paulo. Eu faço uma confusão com esses nomes aí. Eu achava que era São Clemente, é isso? São Clemente. Vila Clementina. Vila Clementina. Eu achava que era Rio. Não. Então é São Paulo. São Paulo. Sim. Ambos partiram para o Senhor, né? Uhum. A família que fica... Aí em Belo Horizonte tem quantas casas de orações, Marisa? Nossa, eu não vou saber falar assim uma conta exata, não, mas em torno de umas 14, 15. Em Belo Horizonte, só assim, Belo Horizonte? Mas é porque é assim, Elisângela, igual lá em Betim, por exemplo, a Elisete. Acaba que é tudo muito perto, sabe? Mas assim, não. Então, por exemplo, se a gente for tirar Betim, em Betim é uma só também, é só a de Vila Cristina mesmo. Então, mas é isso. Betim é dentro de Belo Horizonte, é isso? É região metropolitana de Belo Horizonte. Entendeu? Mas tem prefeitura separado, é uma cidadezinha separada. Então deve ser igual Queimados, Nova Iguaçu aqui, gente? Caxias, é mesmo assim, é região metropolitana mesmo. Região metropolitana, isso. Que aí vem Betim, Neves, eles têm prefeito separado, mas é tudo da grande BH. Entendeu? Então é igual aqui também. Então é assim também. Aqui então também é isso, é em torno de umas 15 igrejas. Umas 15 casas de oração que eu acho que tem. Tá bom. Tá jóia, então, irmãs. Vamos encerrar por aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãs. Boa noite. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmã. Não estou conseguindo fechar, mas vou conseguir. Se tiver uma ajuda aí, né, Elisângela? Tem ninguém aí, não? Tem sim, o Cirinho está aqui, mas é porque entrou aqui um negócio na frente onde eu tenho que fechar.
Hum. Tá? Aqui, isso aqui, ó. Não sei o que é isso. Ângela, não esquece de botar seus dados móveis de novo, não, hein? Ah, vou lá atrás do Rafael ou da Leila. Senão você vai na rua e não vai ter internet. Ih, tá bom, vou Eu lá. descobri isso essa semana. Ah, que bom que você soube, viu? Que aí, pelo menos, depois disso melhorou, né? Melhorou, assim, um pouco. Ficou Né? um pouquinho, assim, às vezes, agarrando. Mas engraçado que é só o seu celular, o do Carlinho, não falha. O do Carlinhos é um celular melhor que ele tem, né? É melhor. Ah, tá. E como eu não faço quase nada, né, no celular, eu não pago conta, eu não faço nada. Aí, para mim, ele dá, né? Esse celular dá. Mas o dele, ele faz tudo no celular. Tem que ser um celular Eu melhor. pensei que fosse por causa da internet mesmo, do Wi-Fi. Ah, pode ser também. Porque quando o irmão Jetro estava dando o estudo semana passada, picotou muito para mim. Eu fiquei um bom tempo sem escutar ele. Às vezes, quando ele canta, interrompe. Aí interrompe no do Carlinhos também. Entendi. O Carlinhos também. Então, é um problema, né? É um problema que tem aí no ar, aí, que eu não sei explicar. Tá bom. Consegui Tá bom, então... Vou fechar. Ah, então tá. Boa noite. Beijo, boa noite.